No dia 13 de julho, aconteceu, no hall de entrada do Auditório Guarapuvu do Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis, uma aula aberta da disciplina de dança do curso de Artes Cênicas, onde, a convite da professora Daniele Alves Pereira Marques, o coletivo Abayumi pôde nos ensinar e mostrar uma fração do trabalho que desenvolvem há anos na UFSC. Eu sou Guilherme Lon, ator, bailarino e diretor de arte, e juntamente com a talentosa e carismática Bruna Marques, que também é atriz, bailarina e estudante do curso de Artes Cênicas da UFSC, entrevistamos o cofundador do coletivo Abayumi, Eric de Almeida Dijkstra, e essa entrevista vocês conferem agora. O grupo se formou quando e o que os uniu? O grupo se formou em 2000. Eu e a Simone, a gente já toca junto, percussão e dança. A gente trabalha junto desde 2002, mais ou menos. Mas o Abayumi mesmo foi fundado em 2009, aqui na UFSC. Quando a gente veio para a UFSC começar as oficinas, através de um convite do DCE, que tinha oficinas de arte na UFSC. A gente começou a dar oficinas aqui, dava oficinas em outros espaços e viemos para a UFSC dar oficinas de dança africana e percussão. E a partir dessas oficinas em 2009, a gente começou o grupo Abayumi. Dança afro, como vocês a definem? A dança afro, na verdade, quando você fala dança afro, você está englobando na palavra afro todas as danças de matriz africana e afro-brasileira, ou seja, afro significa tudo que vem de origem africana ou da diáspora africana também, que são afro-brasileira. Então a dança afro pode ser muita coisa, ela pode ser dança de orixá, a dança que vem do candomblé, pode ser dança, como a gente fala, as danças malinquê, que a nossa dança afro, a dança africana no caso, é uma dança de uma região específica da África, do oeste africano, que engloba países como a Guiné, Mali, Burkina Faso e algumas culturas de povos que habitam lá, os povos malinquê, os povos sussu. Então essa dança malinquê que a gente chama, as danças mandengue, são um tronco linguístico mandengue que envolve várias outras culturas. Então é bem complexo. Quando a gente fala de dança afro, é uma coisa que abrange muitas coisas. Dentro da dança africana tem várias danças também. A nossa dança é a dança do oeste africano, de uma parte do oeste africano. Entendeu? As danças são de etnias diferentes. Poderia falar de diferenças entre elas? Imagino que seja uma pergunta complexa. Então, é justamente o que eu estava falando, O país que a gente pesquisa mais, onde essa cultura de floresceu e dali ela foi para o mundo, é a Guiné. É a Guiné-Conakry, ou seja, a Guiné que foi colonizada pela França, então é chamada Guiné-Conakry. Conakry é a capital da Guiné. Na Guiné existem algumas etnias, as principais são a etnia Malinquê, a etnia Sussu, são as duas principais, mas tem outras, tem Forestier, tem o Peul também, mas as duas maiores são, por exemplo, a Malinquê, que são a etnia que vem do Mali, Malinquê vem do Mali, faz fronteira com a Guiné, e que pega a Alta Guiné, Então, assim, tem alguns ritmos que são dessa etnia, outros ritmos são da etnia Sussu. O que diferencia? As línguas são diferentes, os instrumentos às vezes são os mesmos, por exemplo, djembe tem nas duas, os dununs tem nas duas, mas elas tocam diferente de um lado e diferente do outro. Então, o sotaque dos ritmos é diferente, o tipo das danças é um pouco diferente também. O que aconteceu na Guiné é que a Guiné, na década de 50, foi o primeiro país africano a ser independente dos países colônia, E quando eles ficaram independentes da França, assumiu um governo socialista. Esse governo socialista, o presidente, que era o Sékou Touré, ele quis formar um grande balé de todas as etnias da Guiné. E foi em várias aldeias de todas as etnias, trouxe para a capital e formou o Balé Nacional da Guiné. E aí todas as etnias se juntaram e formataram ritmos e danças que todos pudessem tocar. E a partir daí começaram a circular o mundo inteiro com esse grande balé da Guiné. Foi aí que começou a ficar conhecido esses ritmos. A partir daí surgiram mestres, que eram grandes tocadores de djembe, que começaram a andar pelo mundo, Mamadi Keita, Famoudou Konaté, Fadou Baularé, etc. E a partir daí que essa cultura se espalhou pelo mundo. Hoje a gente tem essa cultura em vários lugares do mundo, entendeu? E aqui no Brasil também. Elas estão vinculadas a rituais religiosos?
Não, as danças africanas, diferente de as danças, por exemplo, de matriz afro-brasileira, a maioria das danças de matriz afro-brasileira são vinculadas à religião, né? Ao candomblé, à umbanda. E essas danças, no caso de matriz africana que a gente estuda, elas não são vinculadas à religião. Por quê também? Porque, na verdade, a religião lá, quando se fala em religião, eles são muçulmanos, a maioria são muçulmanos, né? Que o islamismo veio para lá séculos atrás. Então, o que eles tinham? Eles não tinham uma religião, eles tinham uma religião animista. Então, na verdade, não é uma religião, eles cultuavam as árvores, os espíritos das árvores, os espíritos dos animais, digamos como o moderno xamanismo, hoje a gente fala xamanismo, assim, né? Então, eles têm uma relação muito espiritual com a vida, né? Mas não religiosa. Tem um espírito do djembe, tem um espírito da... Tudo tem um espírito, tudo tem um misticismo envolvido, mas não são uma dança religiosa. As danças e ritmos, eles são ritmos da comunidade, por exemplo, tem ritmos que são tocados para casamentos, ritmos, por exemplo, os ritmos caçá, são uma família de ritmos que são tocados para todo ritual de plantio num campo. Os homens vão para o campo, aram no campo, depois plantam, depois colhem, e são tocados ritmos caçá. Tem ritmos que são tocados para pescaria, ritmos que são tocados para festas anuais, tem ritmos de rituais de passagem, de menino para adulto, de menina para adulta. Então são ritmos ligados a questões comunitárias. Né? O corpo tem significados diferentes nessas danças? Rê, vem cá. Vou responder essa pergunta aqui. O corpo tem significado diferente nessas danças? Eu não entendi a pergunta. Então, aqui tradicionalmente, quando é dançado nas aldeias, tem até uma movimentação que remete para que é dançado, então, assim, né? Mas tem a questão dos balés africanos também. Isso foi talvez se desconstruindo um pouco a questão vou fazer um negócio de caçar e fazer um movimento de plantio, de caça. Então, assim, às vezes tem, principalmente quando é dançado nas aldeias. Então, tradicionalmente até tinha. Depois tiveram os balés, foi se desconstruindo, isso foi criando-se uma outra performance também. Mas eu entendi que você falou um pouco que o corpo remete muito ao dia a dia deles, né? Então, naquela coisa da vassoura, uma vassourinha também assim, ó. Pilão, tem vários movimentos que remetem a esse dia a dia deles. E também, assim, a gente tem que dizer que essa é uma dança, ela é muito corporal mesmo, ou seja, que é uma dança que remete a uma vitalidade do corpo. Então, tem que estar muito presente, né? De alegria, né? Porque eles fazem isso justamente para homenagear, para festejar, para aquilo, né? Então, nossa, ele está deixando de ser criança para ser adulto, vamos festejar. É o batismo, vamos festejar, sabe? É sempre uma festa, sempre uma comemoração. Lá, que acontece muito também, por exemplo, época de plantio ou colheita, as aldeias se juntam, então vem gente lá do outro canto pra vir ajudar essa aldeia. E nisso eles já vêm cantando, dançando, tocando. E aí quando se encontram, acontece toda essa festa. É um povo muito alegre, né? Bonito, né? Bem diferente. Bem diferente. Os instrumentos são de percussão. O que significam os diferentes tambores? Olha, a gente usa, assim, dentro dessa cultura, tem basicamente... Tem vários instrumentos, mas de tambores são os dununs, que dão a base do ritmo, que é o dunumbá, que é o tambor grande, mais grave, o médio, que é o sangbã, e o pequeno, que é o kenkeni. Então, eles que vão dar uma característica do ritmo. Estamos tocando esse ritmo, estamos tocando aquele ritmo, entendeu? Isso. Aí tem o djembe, que o dunu está com baquetas, né? Baquetas na pele de boi, e tem o kenken, que é um instrumento de ferro, tocado com um ferrinho em cima. E aí tem os djembes, que é tocado com mão. Os djembes são instrumentos de madeira, com pele também de animal, geralmente de cabra ou de boi também. E tocado com as mãos, e são utilizados para fazer base, ritmo, acompanhamento dos ritmos, para fazer as chamadas
e os solos. Ele sola junto com a dança, né? Geralmente é um solo improvisado, junto com a dançarina ou com o dançarino. Entendi. Que dia e que horário que é as aulas mesmo? As aulas são todas segundas e quartas, tá? Segundas e quartas, percussão é das 6h30, 7h30, e a dança das 7h30 às 21 horas. Só lembrando que, é importante dizer, o Grupo Abayomi, que já tem desde 2009 na UFSC, tá? A gente faz parte de um projeto de extensão chamado Coletivo Afro-Floripa, tá? Que engloba mais outros 2 grupos, que é o Maracatu, Arrasta-Ilha, e o grupo de capoeira de Angola, Gingaerê, né? Com o Mestre Tel. O Mestre Tel está aqui dando aula na UFSC desde 99, eu creio, né? O Maracatu Arrasta-Ilha, que está na UFSC desde 2002 também. Então, nós fazemos esse coletivo que, né, está aqui na UFSC fazendo projetos de aulas, pesquisas, ou aulas em comunidades também, né? Já há alguns anos, é legal conhecer, quiser fazer parte. Muito obrigado ao Eric e a todos do Coletivo Abayomi pelo compartilhamento de experiências e conhecimento. E fica aí o convite. Quem quiser conhecer mais do trabalho, é só seguir eles lá no Instagram, @Coletivo Abayomi, e ficar por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência e até a próxima. Muita merda!